Desde que a indústria de jogos se consolidou, foram inúmeras as tentativas de adaptar grandes títulos também para as telonas, na tentativa de expandir o sucesso desses jogos e de levantar os lucros de tais franquias, que assim não estariam mais limitadas somente a um universo, mas poderiam alçar voos ainda maiores e contar histórias cada vez mais ousadas. Dentre essas tentativas, dois grupos podem ser percebidos com mais facilidade: aqueles que tentam permanecer fiéis ao enredo original, mas não se adaptam completamente ao estilo narrativo de um filme ou uma série, como é o caso de Mortal Kombat, seja as versões da década de 90 ou mesmo a mais recente, ou os casos em que o enredo é mudado quase que por completo, se mantendo apenas na premissa original, ou às vezes nem isso, e o fracasso se apresenta pela revolta dos fãs da obra original ou pela própria má qualidade do material, como é o caso de Resident Evil, que até tentou contornar seus erros do primeiro filme, mas logo se tornou algo completamente à parte. Apesar da boa vontade dentre essas tentativas, seja em contar histórias originais ou adaptar grandes arcos e personagens para as telonas, o tempo provou que, no geral, o melhor a se fazer era deixar as mídias tão destinadas como jogos e animes intocadas, pois adaptações cinematográficas comumente não davam certo e apenas manchavam o legado de tais produções. O público, com razão, ficou descrente que uma adaptação poderia ser bem sucedida e entregar bons resultados, e Arcane, lançado no final de 2021, consegue não somente surpreender essa parcela mais crítica do público, mas também entregar uma obra que pode ser descrita como no mínimo excepcional. Quando anunciada pela Riot Games já há alguns anos, a notícia foi recebida com um natural e justificável ceticismo pelos fãs, que temiam que a rica e complexa história do mundo e dos personagens de League of Legends fossem depredados por uma produção que não respeitasse a obra original ou mesmo descaracterizasse seus personagens principais. Contudo, com o lançamento de trailers e materiais de divulgação, o hype e o otimismo cresceu em cima da obra, o que a fez ser muito bem recebida como uma grata surpresa nesse gênero cinematográfico. Pois além de se adaptar perfeitamente a essa nova mídia, contando com uma história coesa e personagens multifacetados, Arcane consegue também se manter fiel à sua essência original, entregando um resultado espetacular. Piltover é uma cidade fundada há cerca de 200 anos e que carrega o slogan de ser a cidade do progresso, pois une em sua academia de ciências todas as maiores mentes e inventores do mundo, que viajam milhares de quilômetros para estudar ali. Localizada na beirada do continente, Piltover é a principal ponte de passagem entre Valoran e o grande deserto de Shurima ao sul, e por isso se tornou uma importante rota comercial para esse mundo. Entretanto, com o passar dos anos de sua fundação, o distrito que havia sido formado ao sul do rio, originalmente para a exploração de minérios e produtos químicos das minas da região, conhecido apenas como Subferia, passou a se tornar cada vez mais populoso, muito em função do êxito constante dos trabalhadores nobres que buscavam oportunidades de emprego que a parte alta não os fornecia mais. Não tardou para que Subteria ultrapassasse Piltover em população e tamanho e começasse até mesmo a reivindicar sua própria independência como a nação de Zaun, o que foi duramente reprimido pelas autoridades piltovenses, que não admitiam a possibilidade de perder essa espécie de colônia que possuíam do outro lado do rio e a livre importação de mão de obra e mentes qualificadas para sua academia. Ainda no primeiro ato da série, fica explícito a desigualdade social que contrasta drasticamente as cidades de Zaun e Piltover, pois essa última, além de manter o controle sobre o destino através da força, ainda subjuga a população à fome e à miséria, como forma de repreensão aos movimentos rebeldes. Apesar das dificuldades, a vida continua, mesmo nas partes mais baixas e pobres de Zaun, muito em virtude do apaziguamento e das negociações que são conduzidas por Vander, um ex-gangster líder do local, que mantém contato direto com os defensores de Piltover e impede sempre que pode que sua população seja agredida injustamente pelos guardas da parte alta. Mesmo não tendo seu passado revelado, fica implícito que Vander faz parte dos grupos rebeldes que no passado lutaram contra as forças policiais de Piltover em busca de independência e liberdade. Contudo, com o passar do tempo, até mesmo Vander parece ter abandonado a luta, a encarando como uma guerra infrutífera que não geraria nada além de cadáveres, devido à superioridade bélica da parte alta. Vander entendia que a nação de Zaun precisava de um herói, e também entendia que ele não era a pessoa correta para assumir esse posto. Por isso, o personagem se conteve em negociar, subornar e exercer a diplomacia sempre que possível para tentar sustentar o frágil equilíbrio que havia sido conquistado no passado recente da trama, mas que por sua volatilidade, na primeira desavença, acaba por ruir novamente.
Mesmo sendo retratado inicialmente como um vilão, contendo todas as características e tal, Silco, um dos mais poderosos barões da química de Zaun, um grupo de empresários que lucra com o comércio de minérios e produtos químicos de Piltover. É o único personagem que se apresenta como uma opção para a liderança apaziguadora e pacifista de Vander, que não conquistou nenhum avanço social já em anos para o povo zaunita. Como o próprio personagem revela em passagens ao longo da trama, no passado, ele e Vander eram melhores amigos, uma dupla que sonhava conquistar a independência de Zaun e conduzir a cidade para um progresso assim como Piltover. No entanto, o tempo fez com que as diferenças entre ambos os personagens se acumulassem e a parceria se tornasse insustentável, pois Silco estava disposto a tornar um caminho mais sujo e maquiavélico do que o seu amigo para conquistar seus objetivos, enquanto Vander não tinha força e coragem para tal. Com a ascensão do personagem no fim do primeiro ato, Silco conquista o poder que tanto desejava e consegue subjugar Zaun a seu comando. Em suas palavras, tornar a cidade a sua empresa, o que garante certo avanço econômico para a região, como contratos comerciais mais vantajosos para Piltover e emprego para a população em seus empreendimentos, mas não acompanhados de avanços sociais, visto que a atmosfera da cidade continua caótica, incorporando todos os elementos clássicos da estética do gênero cyberpunk. Uma cidade embriagada e dominada por uma distopia tecnológica e luzes de neon. Apesar do avanço que conseguiu, Silco não era um líder amado por sua população, pois governava através da força e do medo, propositalmente viciando a população na substância conhecida como Scintilla, na tentativa de criar um exército de supersoldados que poderiam lutar em uma eventual guerra contra o lado alto e por toda a moralidade questionável que seus empreendimentos possuíam. Quando o restante dos barões da química são apresentados, também fica perceptível que, apesar de maligno, Silco verdadeiramente se importava com a população de Zaun. E mesmo disposto a sacrificar alguns para salvar muitos, era o único personagem com poder para a mudança que estava disposto a fazer algo sobre, pois os demais empresários zaunitas não mexeriam um dedo enquanto as suas rotas e contratos comerciais continuassem a lhe garantir lucro e uma vida de luxo, mesmo com a população morrendo de fome aos seus pés. Tanto o pacifismo de Vander quanto o punho de ferro de Silco não se mostravam como alternativas sustentáveis a longo prazo, pois a população de Zaun mostra-se insatisfeita em ambos os cenários, pois há um senso de urgência maior para aqueles que vivem verdadeiramente na miséria e no vício. Movimentos e reações violentas, como aquelas lideradas por Echo e os demais Fogolumes, eram apenas uma breve manifestação de toda a insatisfação vivida pela população comum, que além de lutar contra a opressão e autoritarismo dos defensores de Piltover, também precisava vender sua força de trabalho ou viver com medo do que Silco poderia fazer com aqueles que recusassem cooperar com esse projeto de desenvolvimento de Zaun. Apesar de tentar se vender como uma cidade do progresso, fica evidente como Piltover contém inúmeras rachaduras em seu governo e sua moralidade é aparentemente inabalável. A corrupção sistêmica na política, o sistema de governo ultrapassado e baseado em pautas ultraconservadoras, que eram incapazes de lidar com os problemas que a cidade presenciava no presente, e a própria ignorância que o povo piltonense demonstrava, pois estavam completamente alheios do que ocorria fora dos muros da cidade, agravavam ainda mais a situação, pois mesmo os membros do conselho se viam alienados do que ocorria na sua periferia e não demonstravam se importar com a situação, ou mesmo com a população, desde que os carregamentos de minérios e produtos químicos continuassem a chegar. Com o passar dos anos no enredo, o poder de Silco também cresce, seja sobre a população ou a força militar que poderia levar a uma eventual guerra. A diplomacia via sendo exercida com maestria pelo personagem, que se utilizava de todas as táticas que possuía, como chantagem, corrupção e manipulação, mas novamente, apesar de ter sido estabelecido certo equilíbrio de poder e paz entre ambas as cidades, e a menor das ocorrências poderia abalar suas estruturas e fazer com que ambas as cidades entrassem novamente em um conflito destrutivo, o que de fato ocorre com o roubo da gema Hextech por Jinx, que faz a situação se deteriorar rapidamente, assim como no primeiro ato, e obriga Jace, recém-eleito novo conselheiro, a ter que tomar uma atitude para resolver a situação, e por não estar preso em ideais ultraconservadores, como Rei Medinger, a busca visando uma solução definitiva, mesmo que isso represente uma brusca ruptura de poder entre ambas as cidades. Como Ambessa Medarda diz para sua filha Mel, quando chega a Piltover, a guerra é o fracasso da diplomacia. Todos os líderes da série, desde Zaun a Piltover, parecem entender perfeitamente o significado dessas palavras. Apesar de querer destruir Silco, como verbaliza no encontro que marca com o personagem, Jace compreende que não havia espaço para mais uma guerra entre ambas as cidades,
pois além das milhões de vidas que poderiam ser perdidas, as perdas econômicas que também seriam devastadoras, e mesmo Piltover saindo vitoriosa, no fim, o impacto seria irreversível e abalaria o comércio que dependia essencialmente das minas e da mão de obra zaunita. Por outro lado, Silco, da mesma forma, compreende que sua melhor chance para obter êxito era através da diplomacia e da ameaça, pois uma guerra rearmamentista faria com que sua baixa popularidade definhasse ainda mais, e plantar o terror em Piltover era uma estratégia mais sábia do que ter que demonstrar o que realmente tinha, o que comparado com a força militar do lado alto, era quase que inexpressivo. Apesar de seu autoritarismo, demonstrar indícios de megalomania e até mesmo ser introduzido pela própria população ao vício em Cintila, Silco certamente não era o líder que Zion merecia, mas sim o que a cidade precisava. Mergulhada na anarquia, na violência e em uma batalha constante de todos contra todos pelos recursos mais básicos da sobrevivência, Silco se mostrou um líder capaz de apaziguar os barões da química, investindo o dinheiro dos empresários em projetos que possibilitariam a independência de Zaun. Ao mesmo tempo que conseguiu mantê-los satisfeitos com os lucros em alta, recorrendo a uma negociação física apenas quando necessário. Da mesma forma, através do terror psicológico que uma guerra poderia causar, Silco conseguiu manipular o conselho de Piltover e principalmente Jace para que cedessem e as negociações sobre a independência de Zaun, mesmo após mais de um século do controle. Apesar de todos os seus efeitos, Silco se mostrou fiel ao seu objetivo até o fim, honrando o objetivo que tinha firmado com Vander no passado e conquistando muito mais do que qualquer outro líder zaunita jamais havia. Ame ou odeie-o, para que Zaun progredisse e se firmasse como uma potência independente, era necessário um líder com um punho de ferro e a coragem para tomar decisões controversas quando fossem necessárias. E Silco atendia justamente a esses critérios, não tendo medo de sacrificar um membro para salvar seu complexo e delicado sistema, e entrará para a história de Valorant como um anti-herói incompreendido e o líder que deu o primeiro passo para a conquista da independência da nação de Zaun. Arcane prometia ser uma grande produção, seja por todo o investimento que foi feito à série, a preocupação em se manter fiel à lore do jogo, ou mesmo o time de roteiristas que foi contratado. Entretanto, o resultado apresentado ao público superou completamente as expectativas dos fãs mais otimistas, que não esperavam ver uma trama tão complexa e multifacetada como é exibida na série. Nos situando em meio a uma complexa trama política, Arcane demonstra o poder da diplomacia e do maquiavelismo frente à guerra, e como a letargia governamental pode agravar situações sociais já complexas, como exposto entre as duas cidades de Piltover e Zaun. Frente a esse cenário, várias figuras surgem como potenciais estrelas para a política. Um dos barões químicos zaunitas se sobressaia por suas capacidades manipulativas e pela coragem de pregar os meios que sejam necessários para conquistar seus objetivos, sejam eles morais ou não. Apesar de todo o mal causado na série, Silco foi o único líder que se mostrou verdadeiramente preocupado em trazer algum avanço significativo e prático para Zaun, enquanto Vander permaneceu inerte, acreditando que as coisas melhorariam por si só. Silco fez o que era necessário, demonstrando que apesar de maligno e controverso, era o líder que a anarquia de Zaun precisava.